e nós estamos felizes por tudo que Deus tem feito. Amém? Nessa noite eu quero compartilhar uma palavra com você que Deus colocou em meu coração. Desde o início da semana, orando, e o Senhor falou no meu coração, e o tema da nossa palavra é realmente transformados pelo Evangelho. Querido, se tem uma coisa que é um fato, uma verdade, é que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo homem. E o Evangelho transforma, sabe? Há uma frase que se diz por aí, eu não sei quem que é o autor, mas eu acho interessante ela, que diz assim: Deus forma, o diabo deforma, mas Cristo transforma. Então o Evangelho é o poder de Deus para a transformação. E eu quero compartilhar essa palavra hoje. O Ricardo vai botar bem bonito ali isso, transformado pelo Evangelho. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4 e o verso 9. Só o verso 9 nós vamos ler, que será a base da nossa palavra. Na verdade, a base toda da palavra é a carta de Paulo, é o bilhete de Paulo a Filemon. Mas eu quero usar esse texto aqui para a gente começar a compartilhar um pouquinho sobre essa transformação que vem através do Evangelho. Amém? Colossenses 4:9 diz o seguinte: juntamente com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vós, eles vos farão saber tudo quanto aqui se passa. Amém? Juntamente com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vós, eles vos farão saber tudo o que aqui se passa. Vamos orar. Meu Deus, eu te louvo pela graça do Senhor, ó Deus, manifesta, Senhor, a nós, pelo privilégio que nós temos de estarmos na Tua presença, estarmos reunidos aqui, Senhor. Tu és um Deus onipresente, Tu estás, ó Deus, em todos os lugares, nós sempre estamos na Tua presença, mas, ó Deus amado, quando nos reunimos como igreja, Senhor, é para como igreja juntos adorar, celebrar ao Senhor. A Deus é como uma reunião, ó Deus amado, dos filhos na casa do Pai, e Tu estás aqui, Tu és o nosso Abba, Paizinho, e nós queremos nessa noite, Senhor amado, a Deus ouvir a Tua voz. Deus, ninguém veio aqui para ouvir o Adilson, Senhor amado, porque o Adilson não tem nada para oferecer, para falar, mas é o Senhor, é o Teu Espírito Santo. Então eu oro nessa noite para que o Senhor possa, Senhor amado, a Deus, pela Tua misericórdia e graça, fazer de mim um canal, para que eu seja apenas o canal mesmo, Senhor, mas que flua do Senhor, que venha do Senhor uma palavra rema, uma palavra, Senhor amado, que possa, a Deus, trazer, ó Deus amado, resultados, ó Deus amado, porque a Tua palavra não volta vazia, e que o Teu nome seja exaltado. Eu oro por cada vida que está aqui, e eu declaro, Senhor amado, esse ambiente, um ambiente sobrenatural. Deus, um ambiente, Senhor amado, de cura. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é aquele que cura. Tu és Jeová Rafa, o Senhor que nos sara. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é aquele que tira todo o fardo pesado e nos dá, Senhor amado, um fardo leve, um jugo suave. Nós cremos que o Senhor é aquele Deus amado que, a Deus, toca-nos, ó Deus amado, com a Tua mão poderosa e nos renova, Senhor. Renova-nos nessa noite. A Deus amado, que haja, Senhor, um mover do Senhor nesse lugar, Pai. E que o Teu nome seja exaltado e a glória toda é para o Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos o apóstolo Paulo, quando ele escreve para a igreja de Colossos, e ele faz menção de um irmão amado e fiel, como o próprio texto diz, juntamente com Onésimo. Ele está mandando o Tíquico, juntamente com Onésimo, e ele fala de Onésimo, amado e fiel irmão. Então eu acho interessante quando Paulo faz menção desse homem chamado Onésimo, que era um cooperador do apóstolo Paulo na sua missão de anunciar o Evangelho, de propagar o reino, enfim, anunciar Cristo às pessoas. E eu fico pensando, queridos, no privilégio que é para um homem, ou a honra que é para um homem, para uma pessoa, sabe? É ser um cooperador de um homem como foi o apóstolo Paulo. Fico pensando, puxa vida, que privilégio. Pensa, a pessoa, talvez ela deve ter assim sabe, ele devia ter um currículo muito bom, devia ter uma história muito maravilhosa, para ser escolhido, para ser um cooperador de Paulo. Imagina a honra que deve ser para uma pessoa, trabalhar, caminhar junto com Paulo, que era uma bênção, era um homem de Deus. Imagina as credenciais que Onésimo devia ter. Pensa,
Bom, devia ser um cara, né, de família abençoada, o bisavô, o avô, o pai, era tudo crente, tudo abençoado, tudo gente boa. Esse cara devia ser de uma família assim maravilhosa, igual a sua família, né? E eu fico pensando assim, sabe, é isso que deve ter credenciado Onésimo a se tornar um cooperador de Paulo. Será que sim? Nessa noite eu queria que nós pudéssemos descobrir alguns segredos da história desse homem chamado Onésimo, quem ele era. E quando nós vamos olhar a palavra, nós vemos nesse texto de Colossos que Onésimo, ele era um homem dessa cidade de Colossos. Paulo escreve aos Colossenses, a igreja de Colossos. Então Onésimo, ele era natural daquela região de Colossos. Então ele era um homem daquela região. Tanto é que Paulo fala, olha, é Onésimo que é um de vós, é um dos vossos. Então Onésimo nasceu, provavelmente, ou teve a sua história ali naquela cidade de Colossos. E quem era ele? Como que Paulo conheceu Onésimo? Você imagina, talvez Paulo estava num culto e aprendeu, esse aqui é o pastor Onésimo, esse aqui é o Onésimo, um cara abençoado, né? Como que Paulo conheceu Onésimo? Paulo conheceu Onésimo na prisão. Paulo conheceu Onésimo quando Paulo estava preso. Aliás, quando Paulo estava preso, ele continuou servindo a Deus. Irmãos, tem gente, não é o caso nenhum de vocês, mas tem gente que por qualquer coisa eles deixam de servir a Deus. Não dá mais, estou cansado, estou com frio, estou com medo, está calor, está escuro, está claro. Enfim, tem pessoas que por qualquer coisa param de servir a Deus. O apóstolo Paulo, ele continuou servindo a Deus mesmo estando em prisão, preso. Na cadeia, Paulo escreve pelo menos 4 cartas. Efésios foi escrito quando Paulo estava preso. Você já leu a carta de Paulo aos Efésios? É tremendo, a palavra poderosa, é uma carta poderosa. E Paulo escreve aquela carta quando ele está preso. Colossenses também foi escrito quando Paulo estava preso. Filipenses também foi escrito quando Paulo estava preso. E Filemão, o chamado bilhete da Bíblia, também foi escrito enquanto Paulo estava preso. E é justamente em Filemão que nós vemos a história de Onésimo. Onésimo, ele era um escravo de Filemão. Filemão era um homem rico, Filemão era um homem de posse, era um homem que tinha, enfim, era um homem importante. Morava em Colossos, era cristão, era rico, mantinha uma igreja na sua própria casa. Se você abrir a sua Bíblia lá em Filemão é um livro curtinho, um capítulo só, no versículo 2 fala, e a nossa amada Áfia e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Filemão, ele era um homem rico, ele era um cristão, ele tinha uma igreja em casa. E Filemão recebe essa carta de Paulo, por quê? Porque Filemão, ele era o dono de Onésimo. Onésimo era escravo de Filemão. Onésimo era escravo de Filemão. E um belo dia Onésimo teve uma feliz ideia, eu vou roubar alguma coisa do meu senhor. Eu não sei o que, mas com certeza Onésimo, ele roubou, ele furtou algo de Filemão. Ele foi um ladrão, ele era escravo, talvez gostava de algumas liberdades na casa de Filemão. E ele, talvez vencido ali pela cobiça, ele olhou, querido, é sério, os nossos olhos, a Bíblia fala assim, a concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos. Às vezes nós olhamos uma coisa e a gente deseja aquilo. Talvez em determinado momento Filemão não estava em casa, a casa estava vazia, Onésimo estava por lá e viu alguma coisa dando sopa, e Onésimo pegou e roubou. Onésimo era um ladrão. Onésimo, o cooperador de Paulo, o cara que Paulo fala assim, meu fiel e amado irmão, ele era um ladrão, ele era um escravo que se tornou um ladrão. E porque ele se tornou um ladrão, ele se tornou um fugitivo. Ele teve que fugir da casa de Filemão. Por quê? Porque ele tinha cometido um crime, um delito, algo grave. E naquela época, o escravo, se ele fizesse alguma coisa que desagradasse seu senhor, por lei, o senhor podia matar o seu escravo. O cara errou, o cara roubou na minha casa, então mata. Porque ele, sendo meu escravo, ele foi infiel. Então pensa bem, sabe, Onésimo, ele estava fadado, condenado à morte. Filemão tinha o direito de matá-lo, de simplesmente, acaba com ele, decapita ele, ou enfim, ou faz alguma coisa. Naquele tempo ele não dava tiro, porque não tinha arma ainda, né? Só flecha, sei lá o quê. Mas Filemão, ele tinha o direito de então matar, executar, acabar com a vida de Onésimo. Então Onésimo era um ladrão, escravo, ladrão, fugitivo, e um homem que tinha perdido a sua própria vida. Irmãos,
dá para contar, dá para dizer que essa pessoa tem algum futuro na sua vida? Dá para dizer que esse homem tem alguma chance, alguma esperança? Não, pastor, veja bem, o cara é um escravo. Em vez dele ser um bom escravo ali e ficar na casa do seu senhor para ter de repente uma vida mais tranquila, não, ele vai lá e rouba, ele é um escravo ladrão. Ele foge, ele se torna um fugitivo. E ele não tem direito nem à sua própria vida, porque o Filemão, que era o dono dele, era o proprietário da vida dele, sabe, tinha o direito de matá-lo. E esse homem, talvez por mais algum outro delito que ele tenha cometido, ele vai para a prisão. E quem que está preso lá? Paulo. Por isso eu digo para você, querido, quando você é sal e luz, não importa onde você esteja, Deus sempre pode te usar. Onésimo teve um encontro com um homem de Deus. Onésimo teve um encontro com um homem que estava preso, era um homem de Deus, estava preso porque os governantes, a religião, o povo da época perseguia ele, enfim. Então Paulo estava preso, porque ele apelou, queria ir para Roma, então Paulo teve que ir. Bom, você quer ir para Roma agora que você apelou para César, você vai ter que ir. E ficou preso. Mas preso ele era um homem de Deus, solto ele era um homem de Deus. Sabe, caminhando ele era um homem de Deus. Sabe, onde andava ele era um homem de Deus. Querido, uma coisa que está em falta nos dias de hoje são homens e mulheres de Deus de tempo integral. Nós temos muitos homens e mulheres de Deus de tempo parcial. Qual que é? Você é homem de Deus? Eu sou homem de Deus. Domingo, 18 horas, eu sou um homem de Deus. Aleluia. Paz do Senhor. Segunda. Segunda, né, mano? Segunda, né? E terça? Terça-feira, às vezes tem o Tadel, né? Enfim, mas é terça, mas domingo. Querido, o mundo precisa de homens e mulheres de Deus, de tempo integral, sabe, não de tempo parcial. Quando dá uma brechinha, quando dá um tempinho, eu vou ser um homem de Deus. Não, meu querido, minha querida, o mundo precisa de homens que sejam comprometidos com o Senhor 100% da sua vida. 100% da sua vida. O apóstolo Paulo era um homem comprometido com o reino, comprometido com Deus, 100% da sua vida. Embora preso, ainda lá ele dava fruto. Sabe, e Onésimo vai para a cadeia. E lá na cadeia, Onésimo tem o privilégio de ser colega de cela, companheiro de cela, de ninguém menos do que Paulo. Um homem que foi transformado pelo Evangelho. Deixa eu falar uma coisa para você, quem é transformado pelo Evangelho é usado por Deus para transformar pessoas. É usado para anunciar o Evangelho que transforma. Sabe, querido, Onésimo então, ele ficou na cadeia com Paulo. E o que Paulo falou para ele? Rapaz, esse governo não vai. Você via aí, Roma está desse jeito. O pessoal ninguém não tem esperança. Não, amado. Sabe, um homem de Deus, uma mulher de Deus está sempre apontando para o caminho, apontando para a luz, apontando para a direção, apontando para o Senhor. E ali, enquanto Onésimo está preso com Paulo evangeliza Onésimo, fala para ele: olha, você precisa de salvação, você precisa conhecer a Cristo, você precisa conhecer ao Senhor, você precisa mudar de vida, você precisa ser transformado. Sabe, amado, para uma pessoa que está nas trevas, que é um escravo, é um ladrão, é um fugitivo, é um homem que não tem direito nem à sua própria vida, ouvir isso, querido, sabe, é como dizer: mas será que há esperança para mim? Eu digo para você, há esperança para todo aquele que ouve a palavra de Deus, que ouve o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a transformação do homem. Nós vemos muitas pessoas que estão, sabe, vivendo o amargo da vida, porque elas acham que acabou a vida delas. Elas tiveram um problema sério, elas cometeram um erro na vida. Olha do seu lado, dá uma olhada panorâmica assim, ó. Sabe o que você acaba de ver? Um monte de gente que já falhou muito. Olha para frente. Vocês estão vendo para alguém que já falhou muito. Mas, amado, sabe, quando você falha, quando você erra, quando você de repente escorrega, pisa na bola, comete alguma coisa que, sabe, não deveria ter feito, sabe, amado, a sua vida não acaba aí. O Senhor é perito em transformar pessoas. O Evangelho é o poder de Deus que transforma pessoas. Uma mulher adúltera pega em pleno ato de adultério, é levada até Jesus, e Jesus fala: filha, onde estão os teus acusadores? Eu também não te condeno, vá e não peques mais. Sabe, amado, o Evangelho, sabe, é o poder de Deus que transforma a vida do homem. E esse homem chamado Onésimo, que era um homem que tinha sim sido infiel, sim sido ladrão, sim, ele tinha falhado, mas ele estava na prisão e ele ouviu a palavra do Evangelho, ele ouviu a palavra de Deus, ele ouviu acerca de Jesus.
Sabe o grande problema hoje, queridos? É que muitas pessoas até ouvem falar de Jesus, até sabem que precisa de Jesus, até tem um entendimento, não, eu preciso de Jesus, mas não abre o coração para a mudança, para a transformação, não deixa o Senhor, sabe, mover, tocar, transformar. As pessoas, infelizmente, sabe, parece que elas estão com os seus ouvidos fechados para o Evangelho, com os seus olhos fechados para o Evangelho. Onésimo chega na prisão, ele conhece o apóstolo Paulo, e ele ali na prisão, ele é tocado, a palavra de Deus chega até ele, e Onésimo, quando ele ouve aquela palavra, ele fala, eu quero essa transformação, eu quero ser transformado. Quantos aqui, queridos, podem dizer, eu fui transformado pelo Evangelho? Levante sua mão, só quero ver. Eu fui transformado pelo Evangelho, irmãos. Sabe, nós somos transformados pelo Evangelho, porque, sabe, o Evangelho transforma. Onésimo foi um homem que foi transformado pelo Evangelho. Só que acontece uma situação. Quero que você abra comigo o livro de Onésimo, a carta de Onésimo. Filipenses, na verdade. Paulo escreve aos Filipenses. Abra comigo, por gentileza, Filipenses. Tito, Filemão, Hebreus, Filemão. Eu falei Filipenses, perdão, é Filemão, tá? Filemão, capítulo 1, é só um capítulo mesmo. Nós vamos ler todo esse livro da Bíblia hoje, tá bom? São 25 versículos. Diz assim o texto. Filemão 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso companheiro de trabalho, e a nossa irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de ti nas minhas orações, ao ouvir falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que em nós há para com Cristo. Pois eu tive grande gozo e consolação no teu amor, porque por ti, irmão, os corações dos santos têm sido reanimados. Pelo que, embora tenha em Cristo plena liberdade para te mandar o que convém, todavia prefiro rogar-te por esse teu amor, sendo eu como sou, Paulo o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, rogo-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual outrora te foi inútil, mas agora a ti e a mim é muito útil. Eu te torno a enviá-lo, a ele que é meu próprio coração. Eu bem quisera retê-lo comigo para que em teu lugar me servisse nas prisões do Evangelho, mas sem o teu consentimento nada quis fazer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas sim espontâneo. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o recobrasse para sempre. Não já como escravo, antes, mais do que escravo, mas como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, tanto na carne como também no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se ele te fez algum dano ou te deve alguma coisa, lança na minha própria conta. Eu, Paulo, do meu próprio punho escrevo, eu pagarei, pois não te digo como também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, eu quisera regozijar-me de ti no Senhor, reanima o meu coração em Cristo. Escrevo-te confiando na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada para que, pois espero pelas vossas orações eu hei de ser concedido. Saúda-te, Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Queridos, é interessante que Paulo escreve para esse amigo, esse amado, esse filho na fé dele chamado Filemão, e fala, olha, o Onésimo estava aqui, eu estive com o Onésimo, eu gerei Onésimo nas prisões, ou seja, sabe, Onésimo se converteu enquanto estava preso ali com Paulo, e ele fala, eu gerei nas prisões, eu gostaria que ele continuasse comigo, mas eu estou enviando ele a você. Por que Paulo envia Onésimo a Filemão? Queridos, é uma coisa tremenda que nós vemos aqui. Onésimo tinha roubado Filemão, e precisava haver uma restauração, precisava haver uma reconciliação, precisava haver uma reaproximação,
E talvez, sabe, uma prova para Paulo de que Onésimo de fato tinha se convertido, tinha aceitado, tinha, sabe, entendido que ele precisava dar algum passo. Sabe, querido, tem um monte de gente que aceita Jesus, que tudo bem, mas não quer mudar nada. Paulo fala: Onésimo, você crê mesmo em Jesus? Você está disposto a realmente entregar a sua vida ao Senhor? Sim, estou. Então tá bom, então você vai voltar para a casa do teu Senhor, para Filemão. Mas Paulo, se eu for lá, ele vai me matar, porque veja bem, eu roubei dele. E Paulo escreve essa carta, falando: não, você vai lá. Porque, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos, sabe, acertar as nossas coisas, as nossas contas, as nossas pendengas, nossos problemas. Onésimo, ele recebe Jesus, ele é salvo, mas ele precisava voltar lá na casa de Filemão. Ele precisava voltar lá no lugar onde ele tinha roubado. Ele precisava voltar lá e falar: olha, eu vim aqui te pedir perdão. E Paulo manda uma carta, Paulo fala assim: olha, ele não tem como te pagar o que te roubou, mas eu pago. Sabe, amado, parece Jesus fez assim com você e comigo. Sabe, nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, nós não tínhamos como pagar. O Senhor Jesus fala: não, eu pago com o meu sangue. Sabe, queridos, é interessante que quando Paulo envia Onésimo para a casa de Filemão, fala assim: olha, recebe ele como recebe a mim, assim como Jesus faz conosco. Pai, recebe-os, sabe, recebe-os como a mim, sabe, eles não quando Jesus ora no capítulo 17 de João, fala: olha, eles não são do mundo como eu do mundo não sou, mas eu peço que os livre do mal, guarda eles. Sabe, amado, Paulo envia Onésimo para Filemão e fala: Filemão, recebe ele da mesma forma como você me recebe. Tinha que haver no coração de Onésimo disposição para ir enfrentar a situação que tinha acontecido, mas tinha que ter no coração de Filemão também disposição para perdoar. Amado, deixa eu falar uma coisa para você: a marca mais forte do cristão é o perdão. Sabe, a marca mais forte do cristão, sabe, é o perdoar, é o abrir o coração e falar: eu te perdoo. Sabe, e Onésimo, ele é enviado para Filemão, e quando ele chega lá, a carta de Paulo, sabe, vai junto ali aquele e fala: olha, você perdoa ele, recebe ele como você recebeu a mim, como se fosse eu. Amado, como é sério isso? Tem pessoas com quem você talvez já trabalhou, já lidou, já teve problema, que você fala assim: eu nunca mais quero ver aquela pessoa na minha vida, porque a carne fala isso, porque você fala: não, eu não quero, eu quero, sabe, distância. Tudo bem, eu perdoo, mas ele lá e eu aqui. Filemão fala: eu perdoo Onésimo, mas é Onésimo lá e eu aqui. Deus fala: não, porque Onésimo foi gerado nas prisões, Filemão foi gerado também por Paulo, era cristão, sabe, tinha uma igreja na casa dele, e Paulo fala: vocês dois vão se encontrar de novo. Que desafio, irmão. Mas é essa transformação que o Evangelho produz. Quando você coloca o teu coração diante do Senhor e fala: Deus, eu estou disposto a ir. Quando o João escreve Apocalipse, e lá no capítulo 2 ele fala: lembra-te de onde caíste, arrepende, volta à prática das primeiras obras. Sabe, Onésimo, ele tem que voltar no lugar onde ele tinha, sabe, sido escravo, onde ele foi proclamado naquela casa, é ladrão, roubou, onde ele foi proclamado fugitivo, ele fugiu, e ele teve que voltar lá. Sabe por quê? Porque a transformação é completa. Sabe, a transformação que o Evangelho produz é completa. E Onésimo, então, ele precisa voltar lá, para declarar mesmo: olha, o diabo não tem nenhuma acusação contra mim, nem contra você, Filemão, sabe, o diabo não tem nada que tocar em nossas vidas, porque quando há um pedido de perdão, quando há essa reconciliação, o diabo perde toda a legalidade. Então nessa noite, amado, eu estou falando para você que talvez você passou no seu passado, sabe, coisas terríveis, talvez você viveu dias terríveis, você falhou, você errou, talvez você pecou, talvez você é um homem adúltero, talvez você é uma mulher que também talvez pecou, adulterou, talvez você roubou, não sei o que aconteceu com você, talvez você, sabe, se excedeu em situações. Eu digo para você, se você coloca a tua vida diante do Senhor, o Evangelho de Deus, o poder, o Evangelho do Senhor te transforma, muda a tua vida, muda a tua história, e você pode começar de novo. Onésimo pôde começar uma nova vida como um homem de Deus, como um cristão, um cooperador de Paulo, alguém, como ele diz aqui em Colossos: eu estou sendo enviado em nome de Paulo. Sabe, tem um monte de gente que está presa no passado. Mas eu fui ofendido, pastor. Mas eu fui magoado, pastor.
Mas eu fui ferido, pastor. Mas eu fui não sei o quê. Jesus foi preso, foi ofendido, foi magoado, foi tudo, irmão. Mas não deixou de te amar. Não deixou de olhar para você como teu Salvador. É interessante que muitas vezes nós ficamos, presos no passado e a gente não quer, de forma alguma, viver, experimentar essa transformação que o Senhor quer fazer. Onésimo foi alguém transformado pelo Evangelho. Onésimo foi alguém que foi transformado e tornou-se um cooperador de Paulo. Onésimo, ele foi, transformado de um ladrão, de um fugitivo, de um homem de Deus. Nessa noite, que eu vou dizer para você, o Senhor quer transformar, áreas, situações. Ele quer transformar a sua vida. O Senhor quer transformar você porque, amado, essa é a ação de Deus. Nos transformar, nos mudar, tomar em suas mãos e fazer de nós, realmente, com que a glória dele se manifeste. Filemão 1,11, Paulo fala assim, o qual outrora te foi inútil, mas agora a ti e a mim é muito útil, e eu te torno a enviar. É interessante que a palavra diz que o texto diz que o nome Onésimo, de fato quer dizer inútil. Onésimo quer dizer inútil, alguém que não tem utilidade, alguém que não tem, não tem propósito de vida. E outrora Onésimo de fato era inútil, foi inútil para Filemão, foi um homem que perdeu a oportunidade de servir, perdeu a oportunidade de fazer a diferença ali, foi alguém que, foi vencido pela ganância, roubou. Mas agora, Paulo fala, outrora ele era inútil, mas agora ele é muito útil, a ti e a mim. Amado, você é muito útil para o Senhor, você é muito útil para o reino, você é muito útil para o Senhor. Eu tenho plena convicção de que Deus te salvou, Deus te transformou, e Deus quer usar a sua vida no reino, na obra, os campos estão brancos, prontos para a colheita, e tem um monte de Onésimo parado, estacionado. Não quero, eu quero o Evangelho, mas eu quero ficar na minha. Eu quero o Evangelho, mas eu quero ficar, parado, não quero mais saber. Amado, eu creio que Deus te tirou das trevas com um propósito maravilhoso. Eu creio que Deus te tirou, da onde você veio, do seu mundo, enfim, não sei de onde, mas Deus te tirou com um propósito, Ele quer usar a sua vida. Nessa noite, amado, eu quero usar esse texto de Filemão. Eu quero falar para você que da mesma forma como Deus mudou a vida desse homem chamado Onésimo, que era um homem que era um ladrão, ele era um fugitivo, ele era um escravo, ele era um homem, condenado à morte. Da mesma forma que o Senhor mudou a vida dele, Ele pode, quer e vai mudar a sua vida e a sua história. Nessa noite, querido, coloca o teu coração diante do Senhor. Fala, Deus, sabe que eu não sou um fugitivo, eu estou fugindo de situações, eu estou fugindo de confrontos, eu estou fugindo de muitas coisas, porque eu não quero um confronto. Sabe que eu não sou um Onésimo, um inútil, não me sinto útil para nada, não me sinto útil no reino, não me sinto útil em casa, não me sinto útil na sociedade, parece que eu não tenho utilidade nenhuma. Talvez você fale, não, mas acho que para mim não tem jeito, o negócio para mim acabou a vida. Não, querido. Quando você entrega a sua vida para o Senhor, Deus faz de você uma arma poderosa nas mãos dEle. E nessa noite eu estou falando para alguém que talvez, por traumas do passado, parou de fazer o que fazia, de cumprir o chamado. Talvez eu estou falando nessa noite para pessoas que, desanimaram porque de repente tiveram um deslize, falharam, erraram, sim. Mas eu estou falando para pessoas que podem nessa noite tomar uma posição e falar, não, de fato, o Senhor mudou a vida de Onésimo e vai mudar a minha vida. Sabe por quê? Porque o sacrifício na cruz foi por você. Porque o que Jesus fez na cruz foi, por amor a você. Porque a obra dele na cruz é uma obra completa. E Deus não quer te salvar e te colocar numa cadeirinha, sentadinho, agora fica esperandinho, daqui a algum tempo eu volto para te buscar, você vai para o céu, mas se você morrer, você vai para o céu. Não, amado, a vida é muito mais do que isso. Que fruto você tem dado para o Senhor? Que fruto nós temos dado para o Senhor? O apóstolo Paulo chama esse homem chamado Filemão e fala, Filemão, você me deve a tua própria vida. Você fez, você vai fazer isso por Onésimo, mas você me deve a tua própria vida. Amado, porque quando você ganha uma alma, querido, você toca na eternidade. E nessa noite eu quero dizer para você, assim como Deus mudou a vida de Onésimo,
Deus quer mudar a sua vida e a sua história. Talvez você fale: pastor, para mim não dá mais, eu tenho uma ficha criminal. Pastor, para mim não dá mais porque eu estou viciado. Pastor, para mim não dá mais porque eu tenho problema sério com prostituição, pornografia. Tenho problema sério com dinheiro, com desvio de grana. Eu tenho um problema sério, pastor, com a minha autoestima é tão baixa. Eu tenho um problema sério no passado. Sabe, amado, quando você coloca o teu passado diante de Jesus, você tira o teu passado das trevas e traz para a luz. E daí, Colossenses, essa carta é para quem Paulo escreve, lá no capítulo 2, verso 14, ele fala assim: olha, o escrito de dívida que era contra ti, Jesus tirou, cravou na cruz e expôs a vergonha, sabe, para os principados e potestades nunca mais poder te acusar. Nessa noite, o Senhor Jesus, o mesmo que transformou a vida de Onésimo, o mesmo que transformou a vida de Filemão, o mesmo que transformou a vida de Paulo, o mesmo Jesus que transformou a vida de tantas pessoas, quer transformar a sua vida hoje. Tá bom assim, pastor? Tá bom, não tá bom, querido? A minha Bíblia fala no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 10, fala: Jesus veio para que você tenha vida e a tenha em abundância. Jesus veio para que você viver uma vida plena, meu amado. Sabe, tem um monte de gente mendigando por aí, e Deus te chama para mais. Nessa noite, meu querido e minha querida, eu quero chamar você a se posicionar. Paulo encontra Onésimo na prisão. Paulo fala do amor de Deus para Onésimo. Onésimo se torna cooperador de Paulo. Onésimo volta para a casa de Filemão. Os dois já não são mais patrão e empregado, ou senhor e escravo, agora eles são irmãos em Cristo. E eles podem juntos celebrar ao Senhor pela transformação. E Onésimo se torna um cooperador de Paulo. Deus quer usar você como cooperador no Evangelho, meu querido. Deus quer usar você, minha querida, como uma cooperadora no Evangelho. E talvez o diabo está te prendendo com coisas do passado. Talvez o diabo está te prendendo com situações do passado. E o diabo está dizendo para você: você não vai dar fruto nenhum. Você vai ficar estéril. Você vai ficar seco como uma árvore sem vida. Mas hoje o Senhor Jesus te chama e fala: eu quero mudar isso. Deus forma, o diabo deforma, mas Jesus Cristo transforma. E nessa noite eu vou pedir para você se colocar de pé. Eu vou falar para você: o mesmo Jesus que transformou Onésimo quer transformar a tua vida e a tua história hoje. Talvez a tua vida está tudo bem, está tudo certo, mas querido, eu creio que Deus tem muito mais para você. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, vamos orar juntos. Eu creio que Deus pode começar hoje, querido, um novo e maravilhoso tempo na sua vida. Eu creio que Deus pode começar hoje na sua família. Talvez a sua família precisa hoje, querido, sabe, vivenciar essa transformação. Talvez Onésimo, quando foi para a prisão, ele foi e falou: acabou a minha vida, acabou tudo. E foi na prisão que ele teve o melhor encontro da sua vida. Ele encontrou-se com Jesus, através da vida do apóstolo Paulo. Nessa noite eu quero convidar você a vir aqui à frente. Coloca a tua família diante do Senhor. Coloca a tua história diante do Senhor. Talvez você se sinta injustiçado, injustiçada. Talvez você se sinta, sabe, enfraquecido. Mas nessa noite Deus olha para você e fala assim: eu vou levantar você. Você vai ser o meu cooperador, minha cooperadora. As pessoas vão ouvir dessa transformação através dos seus lábios. Mas muito mais do que ouvir através dos seus lábios, eles vão ver na sua vida essa transformação. Onésimo foi transformado. Deus quer transformar áreas da sua vida. Por isso, nessa noite, queremos orar e declarar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, nessa noite, vem tocar cada vida, Senhor. Assim como o Senhor fez com Onésimo, um escravo, ladrão, fugitivo, homem que não era dono da própria vida, e o Senhor mudou a vida dele. O Senhor fez assim comigo, o Senhor fez assim conosco, o Senhor fez assim, Deus, com cada um de nós. Ah, Deus amado, que temos, ó Deus amado, ouvido a palavra do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, para a salvação de todo aquele que crê, porque o Evangelho é o poder de Deus, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho transforma.
E nessa noite o Evangelho, a palavra, a boa nova da salvação, está acessível a você. Meu Deus, o Senhor fez na vida de Onésimo, Senhor. O Senhor fez na vida de Onésimo, faz em nós, Senhor.